usado hoje em documentos técnicos, mas acho que é muito mais um estranhamento que provoca, a maneira de a gente olhar a cena, provoca um desconforto visual, e ao produzir esse desconforto visual, te faz olhar para aquilo de uma outra maneira que não é nem algo impulsivo. Você fica pensando, a garrafa que pinga vai cair, vai pular, ou ela não vai, enfim, as coisas vão cair, vai tudo escorregar, e vai, enfim, a gente pode pensar em termos visualmente, uma série de recursos possíveis para trabalhar isso, mas eu só queria tentar entender se eles são todos pensados, eu não estou cobrando, não, claro. É uma coisa feita a muitas mãos, né? Então, na verdade, todo mundo teve um bom trabalho de direção aqui também, que a gente discutiu durante 2 dias as questões do trabalho, então ficou bem claro para todo mundo que tinha essa questão dessa pessoa que não está no espaço, e até essa questão minha, olhando assim, me parece essa questão dessas mesas convergendo para um centro, elas até inclinadas para dentro, convergem para o telefone também, que é um elemento que, sem ser as pessoas, é um elemento que faz parte, que representa, de certa forma, a pessoa que não está, né? Você faz esse elo da pessoa que não está, que é central no espaço, né? Que é central na história, no caso. A questão da mesa, a gente na verdade teve problemas técnicos e as resoluções foram bem colocadas, eu acho, né? Dentro dos problemas a gente colocou boas soluções, descobrimos boas soluções para fazer. E a questão de paleta de cor, por exemplo, isso foi sim pensado. A diferença assim que a princípio a nossa ideia de toalha não seria branca, seria vermelha, só que você tem um tapete vermelho, não tem como então a gente substituir as cores dentro de uma paleta que foi escolhida, entendeu? Eu quero dizer assim, a gente fez conforme o material que a gente tinha acesso, mas dentro de uma proposta. Eu ia trazer, por exemplo, uma toalha azul que tinha como opção um tapete verde, sendo que a nossa paleta azul e verde era frio demais pro calor da cena, entendeu? Então, a gente, digamos, parte de uma referência e vai buscando então o que a gente consegue dentro dessa referência. Não sei se... Mais ou menos. Mais ou menos, mas marrom ficou assim, eu acho que pode ser uma boa, você diz, a gente conseguiu boas soluções. Ok, pode ser uma boa solução para você, mas eu queria tentar entender o que é essa boa solução, por exemplo, em relação à solução do telefone. Só queria entender o que é essa solução específica. Se tem alguma ou se... É uma curiosidade. Pode ser claro? Pode ser claro? Não só a cor. Podia ser uma mesinha de telefone, podia ser... Porque, na verdade, assim, ó, vou falar um problema, é questão técnica, na verdade, né? Tem um telefone, na verdade, a nossa preocupação era que o som saísse de dentro do telefone. Na verdade, o som não sai do telefone, sai de uma caixa dentro. E a caixa, na verdade, a gente usava para os testes a caixa o tambor de lixo orgânico. O mágico, né? Eu sou o Mr. M do espaço. Aí já era marrom, na verdade. A gente estava pegando um tambor marrom. E na verdade a gente queria fazer um móvel. Na verdade a nossa paleta de cores é dentro de uma casa tradicional, né? É uma casa de família. Não tão tradicional, mas era uma questão de uma família. A gente pensou nesses móveis de madeira, nessas coisas que... TCC. A gente vai ainda achar uma toalha marrom que tem um corpo, né? Melhor, né? Do que o corpo do tambor, que não dava muito certo. Deixa eu falar rapidinho o que foi a luz. A luz base mesmo que a gente pensou, por ponto de partida, foi buscar uma diferença para cada personagem, né? E também não usar gelatina, às vezes o só usou uma gelatina só, né? Então não tem a simplicidade da luz que já vem com essa temperatura de cor. E esses recortes estão dialogando mais ou menos com o que é esse personagem, o que ele representa nessa família. Conceitualmente, né? Não sei se para todos isso. Aqui um recorte de elipse que tem essa coisa da união da mãe e da filha, um recorte muito definido nas ruas. A coisa da tia, o filho, a tia, ela tem aquela oscilação de estar na família ou não, tem esse medo de estar fora da família, então se vê que o corpo dela, metade está na luz, metade na sombra. E o autor, com essa luz. O avô, então o avô ele tem uma decadência de cada família, né? Porque ele morava com a avó e ele sente esse desconforto, então tem essas pontas, né? De onde ele veio, de onde ele vai, tem aquela coisa bem fechadinha nele ali, separada
mais fria, consigo sempre essa confusão. Eu fiquei na dúvida dos recortes, na verdade, porque como tem uma simplicidade, né, tem, assim, os elementos são muito poucos e todos os que estão em cena tem porque está bem amarrado, tudo, né? Eu fiquei achando que era demais o recorte e era geralzinho, eu não estava explicando comigo. Eu fiquei na dúvida, você falando agora, muito claro, mas a gente olhando, eu tinha percebido ela um pouco fora, eu tinha tudo isso que você conceituou, aí eu tinha visto, mas não tinha visto essa coisa. Aí eu fiquei na dúvida se o movimento final, que abre mais essa luz e coloca a gente no mesmo plano que eles, se isso era proposital também. Porque tem uma coisa que a gente entra nessa sala. Essa sala é o espaço da representação e da recepção, né? Você está vendo e está ensinando todo mundo no mesmo lugar. Eu até fiquei pensando, teve um experimento que a gente via de cima. Esse daqui talvez também fosse interessante ter visto de cima, não sei, por causa do desenho, que é tão mais. Aí perderia essa visão da inclinação. Então, acho que é interessante também pensar nisso, né? Tem o preto das cortinas, vocês falam de preto, os refletores pretos, a sala branca. Quando começa a ir para esse lugar desse rigor, de poucos elementos, todos eles querendo dizer alguma coisa, todos eles muito ligados a esse conceito mais geral da encenação, eu acho que daí a gente passa a olhar tudo e passa a achar que tudo que está colocado tem uma relação, tem uma cena. Estou falando disso no futuro, assim, para vocês irem. Sim, isso é legal. O que me interessa, que caminho vocês vão seguir. Nesse sentido, até a operação de luz ali, talvez não fosse bom ficar ali, talvez fosse bom desaparecer dali, sabe? Esse lugar limpo, com isso daqui instalado, essas cadeiras de público, não sei se é o caso. E essa coisa que você falou da luz, sim, essa geração começar a aumentar a intensidade, é mais isso mesmo, foi uma proposta da direção assim de tentar fazer esse mundo exterior fazer parte agora dessa coisa da família, esse aumento da intensidade. Talvez a gente dia do seu próprio consideração, uma coisa que me pareceu interessante, assim, que pega, eu acho que isso não é fácil, não é instaurar a atenção, um certo suspense, e as coisas elas vão sendo reveladas, não a calibragem de como as informações que são importantes, né, que está vendo, elas vão sendo reveladas no tempo. Então, vocês não concentraram, então vocês vão diminuindo essa apresentação desses dados do conflito depois você tem aquela lá. Então, me parece que isso é uma questão, junto com o trabalho dos atores, parece que tem uma força adicional. Né, da dramaturgia, encenação e o trabalho de atores. Então, me parece isso um ponto forte. Né? Eu estou pensando aqui como é que ela me pegou, né? Ela me pegou por quê? Eu acho que tem um pouco dessa tensão, desse suspense que foi me introduzindo dentro da cena. Uma questão aí que, para mim, ainda é esse desfecho. Né? Não sei muito bem como articular isso direito, mas não sei, parece uma solução. Poderia dar uma aprofundada, complexificar isso, me parece uma chegada fácil. Tá? Eu posso estar enganado, não posso levar. Ele pode até virar uma piada, né? Quase virou uma piada no final dele falando. Talvez um pouco previsível. Durante o curso, me chamou a atenção em relação esse processo de não se concentrar em relações triáticas com todas as outras esferas, essa representatividade, o fato de isso o tempo todo sendo remodelado, reformulado, você está sempre jogos que são diferentes, isso em todos esses tipos, né? O telefone estar aí no meio, quando a luz acende, o telefone revela uma textura
que é falsa de uma vez. E eu quando assim, isso passa por aí, tem um ponto central, se espera que aconteça os vencedores. Mas, por exemplo, o tempo todo isso está se fragmentando, mas nesses fragmentos as pessoas se relacionam. Então, não tem, me parece ter uma preocupação que é tentar matar uma coisa de Deus, de dúvidas, não. O tempo todo são interrelacionamentos. Nesse sentido, isso me parece mais essa discussão, eu acho que é um pouco pensar essa discussão pós-moderna, são superposições, são sobreposições, entrelaçamentos, cortes, reflexos, memória, sombras, ruínas, fragmentos, enfim, tudo isso é construído de uma maneira que é muito mais complexo do que relações muito únicas, bilaterais ou muito reais. Acho que isso dá um pouco mais essa dinâmica da minha sensação. Ok, gente. Nós precisamos agradecer vocês porque nós temos ainda mais uma abertura. Tá? Muito obrigado.